Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, seu programa semanal. Na mesa, Matheus Santos. Ó, fala Will, fala Douglas, fala a nossa audiência aí. Muito obrigado pela sua participação, por estar acompanhando a gente até aqui, né? E só lembrando, né, que daqui a 3 dias a gente comemora 1 ano de Conecta Economia, hein? Rapaz, do eu nem nosso tava primeiro contando episódio. isso. É verdade, hein? Caraca, Tem 1 Matheus. ano, Só velho. lembrando, 1 ano já. Bem lembrado, hein? Nossa. Comprar um Rapaz, bolinho já. comprar um bolinho. Vou passar rápido, né, gente? Pô, Como demais. pode? Você tá doido. Parece que a gente começou ontem, cara. A gente continua meio lerdo que nem igual quando começou. Nada muda, nada mudou. Nada muda. É verdade. Douglas. É isso aí, galera. Nós somos assim, não tem jeito, não tem para onde correr. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Muito bem-vindo aí, Will, Matheus, e vamos que vamos. Vamos que vamos. O pessoal reclama que eu não me apresento, né? Tem isso também. Eu sou o host, me chamo Will Soares e seja bem-vindo ao Conecta Economia. Vamos virar a mesa, senhores? Bora, vamos lá. Bora. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Foi. Vamos lá, senhores. Tudo que é bom dura pouco, né? Vamos lá. Retrocesso? Pix do Itaú terá custo de até R$ 9,60. E lá vamos nós, né, senhores? Vamos lá. Ao apresentar sua tabela geral de tarifas atualizada, o Itaú Unibanco revelou a cobrança de transferências por meio do Pix, com custo de até R$ 9,60. Todavia, essa nova tarifa, com vigência iniciada em fevereiro, será válida apenas para caso de pessoas jurídicas. A princípio, a possibilidade de cobrança com parte das instituições financeiras em relação ao Pix para pessoas jurídicas já tinha termos previstos pelo Banco Central desde antes do lançamento do sistema, em novembro de 2020. Ainda assim, essa cobrança de valor pelos bancos não se trata de uma regra, variando conforme suas perspectivas estratégicas. Ao mesmo tempo, o Banco Central deixou a critério das instituições estipular o seu valor de tarifa junto aos clientes. Olha, eu já torci, até falei com vocês offline, que eu acho um absurdo cobrança de Pix. Mas eu quero saber da mesa, o que vocês acham? Matheus, o que você pensa disso, cara? Então, né, primeiro a gente tem que lembrar a nossa audiência que a gente falou sobre o Pix no episódio 11, né? Verdade. Tá no... Vamos botar aqui no texto, para você que está no YouTube, a gente vai botar aqui embaixo nos comentários. Conecta. Se você está no Spotify, só para você procurar lá. Conecta Economia 11. No Spotify vai estar na playlist, aí é só você arrastar aí, um pouco mais para baixo que vai estar aí. Conecta Economia, hashtag 11, né? Isso foi a gente vai colocar aqui em cima também. Isso. E aí lá a gente já estava discutindo, né? A gente discutiu os benefícios do Pix, o quanto o Pix seria revolucionário no nosso sistema de pagamentos e também a gente já cogitava ali. Eu lembro até que o Douglas falou que para pessoas físicas, para pessoas jurídicas seria isento, mas para pessoas físicas o Nubank poderia até pagar, até cobrar alguma coisa, né? E o governo também, a gente também aposta aí que provavelmente vai ter um imposto sobre o Pix. Isso aí é quase um fato. Agora, realmente, acho que não só o Itaú, mas o Tecnoblog também publicou uma reportagem falando que muito provavelmente Bradesco, Santander com taxas até um pouco mais agressivas e entre outros bancos, dos grandes bancos, vão cobrar o Pix, né? O que eu acho assim, eu acho que a gente tem que separar a discussão em 2 pontos, né? Primeiro, o Pix para a pessoa física e segundo, o Pix para o empreendedor, né? E lembrando que o próprio Itaú, no documento onde ele anunciou que ele vai cobrar o Pix, ele lembra da resolução 19 do Banco Central de 2020. Então, o Banco Central, ele veda a cobrança do imposto ou de qualquer tipo de cobrança sobre o MEI, né? Isso a gente tem que lembrar.
o MEI não cobra, o MEI não paga nenhuma tarifa, não pode ser cobrado nenhuma tarifa sobre ele. Agora sim, em relação aos empresários, eu acho que a partir do momento que o banco ele já cobra a maquininha para o cartão, ele já cobra o TED, já cobra o DOC, entre outras. O TED e o DOC também é cobrado pela pessoa física. Eu acho que ele não vai deixar um serviço tão bom assim de graça. Então, a própria reportagem do Tecnoblog, ela fala que mesmo com a cobrança do Pix e mesmo com as cobranças mais caras do Santander, o Pix ainda vale a pena em relação aos outros serviços financeiros, como a maquininha de cartão de crédito, entre outras coisas. Eu só espero que essa cobrança ela não exclua as pessoas do serviço do Pix, né? Esse tipo de pagamento. Mas ela só vale, É Matheus, isso porque que me o preocupa. dinheiro você tem na hora, cara. A única validade é essa, porque é um preço fixo, vamos botar assim, ok, eu entendo. Uhum. As maquininhas cobram uma porcentagem. Mas, poxa, cara, Uhum. já tá difícil empreender. Né? Sim, é um serviço de forma que seria gratuito, né? Mas como eles sabem que eles têm uma margem ali para cobrar, eles vão acabar cobrando, né? E como eles não podem cobrar dos MEIs, né? Eles vão acabar cobrando dos grandes empreendedores, né? Dos outros tipos de PJ. É complicado, mas agora em relação à pessoa física, realmente você tem um custo, por exemplo, eu vou transferir dinheiro para minha mãe, eu vou lá e pago uma tarifa de 9,60 e tal, inviabiliza, né, o que seria o benefício do Pix, porque o que seria algo muito bom e instantâneo e gratuito, ele passa a ser oneroso para mim, aí eu não vejo realmente vantagem. Aí fica meio complicado, mas enfim, vamos ver. As fintechs ainda não parece que não se posicionaram em relação a isso. Pode ser que a gente esteja uma grande imigração, né, dos grandes bancos para as fintechs, porque as fintechs elas realmente não estão cobrando, até agora não anunciaram nada em relação a isso, né? Vamos Cara, aguardar. O Nubank, eu sou correntista do Nubank também. Sou correntista do Bradesco e do Nubank. E o Nubank, ele nunca cobrou transferência nenhuma para nada. Seja eu transferir do meu Nubank para qualquer outro banco, ou seja entre contas. Então, cara, mesmo não sendo Pix, né? Mesmo não sendo Pix, pode ser TED, pode ser DOC, pode ser o que for, não interessa. Para eles não faz diferença, você não paga. Eu pensei, sendo bem franco com vocês, cara, eu pensei que os bancos fossem seguir essa tendência. Só que fui garoto, para variar, e acreditei demais, porque os bancos não seguiram. Os bancos simplesmente não. Eles estão fazendo na minha opinião, tá? Um balão de ensaio para talvez colocar isso para pessoa física. Ah, funcionou, ninguém reclamou, então beleza, a gente bota para pessoa física e vai. Mesmo que seja R$1, cara, eles não têm. Daqui a pouco eu falo sobre isso com mais profundidade. Mas eles não têm custo. Esse é que é o negócio. É uma integração com o Banco Central que não tem custo. Sabe? Então. Mas depois eu falo isso mais aprofundado. Douglas, quero ouvir você, cara. Então, eu tenho observado assim, algumas informações, né? Primeiro que a primeira é a redução dos custos que diz respeito ao próprio sistema do Pix, cuja infraestrutura técnica é bem mais simples e mais barata de ser operada. Segundo o próprio diretor do Banco Itaú falou, abre aspas, além de ser uma ferramenta que funciona, o Pix tem um custo operacional muito mais baixo, não apenas para o consumidor, mas para o próprio banco, fecha aspas. Segundo a Febraban, também fez um comentário com a revista Exame, abre aspas, o Pix é muito importante oportunidade para o Brasil, reduzir a necessidade do uso do dinheiro em espécie em transações comerciais, o que tende a reduzir os altos custos de transporte e logística de cédulas em um país de dimensões continentais. Somente o custo de logística totaliza cerca de 10 bilhões de reais ao ano, fecha aspas, diz Federação Brasileira de Bancos, Febraban, em nota ao Exame. Também tem uma nota muito interessante que é um banco de investimento, a Morgan Stanley. Se de um lado os bancos deixam de receber juntos cerca de 2,2 bilhões de reais com taxas de TED e DOC. Isso foi
segundo a estimativa do banco Morgan Stanley, né? Um dos maiores bancos aí de investimentos aí do mundo, né? Então, assim, pelo que eu venho observando, essa matéria da guia do investidor, Will, ela está muito voltada, ela foi voltada aí, segundo a nota do Itaú, que vai ser cobrada para contas PJ, pessoas jurídicas, personalidade jurídica, que vai ser cobrado, né? Para pessoas físicas, ela não será cobrada. Então, isso daí já é muito bom, é relevante. Que seja assim, permaneça assim, segundo até a nota do Banco Central, estava até falando sobre isso, né? Então, é isso que a gente tem que também ponderar aqui na nossa conversa, que essa cobrança está voltada para a personalidade jurídica, pessoa jurídica. Mas também vai verificar que aquelas pessoas que trabalham no comércio, são comerciantes, mas que, de certa forma, têm a conta pessoa física, vão ser também monitoradas esse nível de transações que são feitas ali diárias, para ver se a pessoa não está fazendo algum tipo de maracutaia, vamos dizer assim, né? Mas, todavia, eu acredito que a gente tem que olhar de bons olhos de toda forma, porque o Pix, querendo ou não, ele reduz custos de ambas as partes, tanto para as pessoas, como também para o próprio sistema bancário nessa questão de redução de custos, as margens e tudo mais. Agora, o que a gente tem que observar foi como você falou, será que vai permanecer assim ou será que vai ser cobrado outras taxas para pessoas físicas também? Eu acredito que não. Tendo a acreditar que não. Embora o que a gente vem observando aí é que com o crescimento das grandes fintech aí, as novas fintech, novos bancos aí surgindo, financeiras aí surgindo, crescendo, eu acredito que isso daí está para se consolidar, entendeu? Tanto é que os números, com o Pix já superou o número aí de TED e DOC, número de operações. Isso daí o próprio Banco Central já anunciou. Então, tu vê como é que o sistema Pix foi magnífico aí para a sociedade como um todo, nessa questão de redução tanto de custos para as pessoas, no modo geral, e para a própria empresa, próprio banco. Porque, realmente, essa questão só da logística, da questão de você poder, desse movimento de transacionar o dinheiro em espécie, entendeu? Você tem que pagar uma terceirizadora, uma empresa contratante ali para poder locomover o dinheiro e tudo mais, até mesmo para as pessoas, de você prevenir também o assalto, de você não andar com dinheiro em grande volume dentro do seu bolso e etc. Então, isso facilita bastante. Você está também, não só isso, também bancarizando toda a economia. Quantas pessoas não tinham uma conta em algum banco? Uma conta corrente, conta de crédito, algo do tipo. Então, tinha muitas pessoas desassistidas nesse quesito também. Então, a gente tem que tentar entender todas as formas, entender essa questão aí, se há realmente uma necessidade de contrapor essa taxa, mas a que nível vai ser cobrado, e não conforme está observando que o Itaú vai cobrar um preço cheio de R$ 9,60 aí na sua taxa, aí nesse teu tributo. Então, assim, mas qual foi o cálculo para isso, entendeu? Diante mais é isso. Cálculo tem, Douglas, aí que tá. Qual que é a vantagem do Pix? A gente meio que bypassa as questões das maquininhas, como até o Matheus estava falando, tal, que o dinheiro cai na hora. O lojista, ele tem esse dinheiro na hora, batendo na conta, e, cara, isso para mim é imprescindível. Agora, deixa eu dar uma visão do engenheiro de software acerca dessa história. Por que eu fico meio revoltado? Revoltado entre aspas, tá? Com a questão do Pix ser cobrado. Porque, como você mesmo falou aí, Douglas, na Exame, depois eu até peço para você passar esse link aí, cara, que eu vou botar aqui na postagem, tá, do YouTube. Tá? E a gente vai postar também nas redes sociais do Conecta. Agora, poxa, se reduz custo, se a manutenção é simples, se a integração é fácil, por que eu vou cobrar? Porque, cara, foi o que você falou, Douglas. Custo de infraestrutura, cara, deve ser um parque tecnológico monstruoso que tem no Banco Central para poder fazer o Pix girar. Eu fiz um Pix hoje, cara, num valor alto de uma conta para outra. Cara, não bateu um segundo, cara. Não bateu um segundo, velho. Imagina o computador que roda isso, cara. E você rodando isso para 220 milhões de pessoas.
no qual você pode fazer N valores por dia. Tudo bem, por exemplo, no Bradesco eu tenho uma limitação num valor X por dia. Ok, cara, tranquilo. Mas aí ele pode estar querendo, se eu precisar, eu vou ter que recorrer ao serviço deles, e esse serviço deles é cobrado. Ok, faz parte isso eu entendo, faz parte do jogo, tá? Para mim, ok, faz parte do jogo, você quer limitar, você tem esse direito. Mesmo porque o Banco Central ele não tá sendo intervencionista, isso que eu tô achando interessante. Ele tá deixando cada um jogar o jogo. Agora, o jogo tá abusivo, cara. O jogo tá abusivo. Porque se você tem redução de custos, mas o pessoal tá perdendo valor de TED, valor de DOC. Cara, eles estão cobrando um valor de DOC em cima de um negócio que eles não têm custo, saca? É isso. Por quê? Então, mas A isso integração não é complexa. A integração não é complexa, cara. Você, Uhum. programaticamente falando, você consome uma API aqui, você abate o valor aqui, a API passa o dinheiro, passa por um túnel e chega lá na outra conta. É basicamente isso, cara. Não tem mistério. Fala aí, Matheus. Mas será que não é uma tentativa deles tentarem repor a perda de receita com TED e DOC? Eu entendo. Porque a galera vai deixar, todo mundo vai deixar entendo. de... É o que eu acredito que pode ser isso, Matheus. Eu entendo. Entendeu? É uma tentativa de... Beleza, porque só que, ninguém cara... mais vai fazer, ninguém mais vai fazer TED DOC esperando o dinheiro cair no outro dia. Você pode fazer na hora, né? Aí se eu for começar a ser... Vamos botar assim, tá pra pessoa pro jurídico agora, que eu ainda acho que é um balão de ensaio. Olha só. Foi o que eu falei. Só no TED Doc, Will, Matheus, só no TED Doc, segundo aí a Morgan Stanley, aí, foram 2 bi, mais de 2 bi que eles deixaram de receber. Mas assim, eu estava vendo uma outra matéria também, eu vou procurar aqui e vou mandar para você também, Will. Sendo que essa da exame eu já te encaminhei, tá? Falando que justamente o TED Doc não é uma receita significativa também para os bancos. Então, assim, eu gostaria de mais transparência, por qual motivo, qual razão. Claro que tem toda uma questão de infraestrutura, toda uma questão de segurança e tudo mais, para você isso já existe, Douglas, sacou? Entendeu? Isso é um negócio que já existe. Imagina só, você tem um quadrado aqui, certo? Você precisa colocar mais uma funcionalidade dentro desse quadrado. Você pega e bota dentro, que é o Pix. É uma nova modalidade de transferência. É basicamente isso, cara. O mecanismo já existe e ele só é consumido pelos bancos, porque quem faz o grosso é o Banco Central. Por quê? Eu vou cobrar uma parada dessa, sabe? É só para capitalizar? Beleza, parabéns, capitalismo. Vou migrar a integral pro Nubank aqui, ó. Que aí eu não pago mesmo. Eu achei que, pela própria instituição Itaú, falou sobre isso, né? Por exemplo, ele botou aqui, ó, o Pix é um dos poucos exemplos da situação ganha-ganha, que é boa para os dois lados. Diz Renato Lulila, diretor de relações com investidores de inteligência de mercado do Itaú. Abre aspas. O consumidor tem um serviço melhor, o banco tem mais dados, novos clientes e menos custos. Forma-se um círculo virtuoso em que todas as partes envolvidas saem ganhando. Fecham aspas. Além disso, as receitas com taxa de TED e DOC nunca foram das mais significativas para as instituições financeiras. Se o número absoluto de 2 bilhões de reais é impactante, ele perde força ao se considerar que é a soma dos dois valores recebidos pelos mais de 150 bancos do país. Para o Itaú, por exemplo, representava menos de 1% do faturamento, segundo a própria instituição. Então a gente vê que realmente não é algo que acrescenta grande coisa na sua receita, na sua forma contábil, vamos dizer assim, né? O banco não vai quebrar se deixar de receber TED Doc, é isso que a gente está querendo dizer, entendeu? Tem uma máxima do Warren Buffett que ele fala da bituba de cigarro. Bituca, né, de cigarro. Um lance assim, desculpa eu não lembrar a frase exatamente. Mas a gente não fuma também, assim, né, cara? A gente não fuma também, não tem como saber. Aí ele fala, tem uma máxima que ele fala, que ele cita isso, que é melhor você pegar aquele restinho, aquela pituca ali ainda que consiga, pelo menos vai entrar alguma coisa no seu bolso, do que você não garantir nada. Então é basicamente isso. Se você consegue tirar do mercado, extrair do mercado o mínimo que seja, é melhor do que nada. Eu concordo com essa questão, com essa visão. Não está errado. Então é isso, é basicamente isso, é o que eu acredito. É o princípio do que, vamos botar assim,
É o princípio do capitalismo. Ok, isso aí eu entendo. Mas eu jamais vou... Eu sempre cito isso aqui, cara, eu vou continuar citando. O CEO da Fiat foi perguntado por que o preço dos carros são tão altos no Brasil, e a resposta dele foi a seguinte: porque o mercado suporta. O Pix só vai se tornar pago para pessoa física se o mercado suportar. Foi o que o Douglas falou. Pode haver uma migração em massa para fintech, cara. Pode haver uma migração em massa. Por quê? Se você começar, se todo mundo começar a entrar em Inter, entrar em C6, entrar em Nubank, cara, esses bancos vão começar a ter prejuízo monstruoso. E uma empresa, cara, quando eu tô falando empresa, foi como, não sei quem falou, foi o Matheus. O MEI não pode ser cobrado, o MEI não pode ser taxado. Mas o dono... O MEI não foi por causa da resolução 19 de 2020 do Banco Central. Sim. E, cara, eu acho fantástico, assim, eu acho ótimo. Porque microempreendedor individual, às vezes, é o cara que é o pintor, cara. E tem que emitir uma nota fiscal ali porque tá pintando um condomínio. Isso é verdade. Sabe? Entendeu? Tá pintando uma sala comercial, cara. O cara é autônomo. Faz sentido. É um jardineiro, faz o serviço de jardinagem aí para. Eu conheço, quando eu tinha meu pequeno, eu já fui MEI também, já tive uma microempresa, e muitas vezes conheci pessoas ali que trabalhavam como jardinagem e muitas vezes assim na conversa, tá esperando, tá aguardando o quê? Aí eles conversando, eles falam, eu tô esperando o condomínio ali para eu poder fazer meu serviço, meu trabalho ali de jardinagem, de design e tal. Pô, interessante, bacana, e conversando, conhecendo mais. Aí eu perguntei como é que era feita essa questão do pagamento. Eu falei, não, eu tenho um mês, sou reconhecido tudo direitinho, justamente porque quando se trata dessa condomínios, centros empresariais, para fazer esse tipo de serviço, tem que emitir a nota. E aí, para eles conseguirem fazer esse serviço, eles têm que se regularizar, para eles poderem pegar esse serviço e ganhar mais, obviamente. Aí eu achei muito interessante, muito bacana, e de fato, pintores, jardineiros, entre outros grandes aí, pequenos e médios empreendedores, estão certificados pelo MEI justamente para poder atender grandes empresas aí, entre outros serviços, e também está regulado ali no mercado e ter sua dignidade ali, que contribui e tudo mais. Mas, por exemplo, o dono da padaria, que não é um grande mega empresário, a não sei que ele seja o dono de uma rede de padarias, mas aquele cara que herdou a padaria do avô, que herdou do pai e por aí vai, esse cara vai ser taxado, cara. Olha que viagem, mano. Esse cara vai ser taxado. Sim. Eu também acho assim, se você pode fazer um serviço de graça, você nunca vai pagar por ele, né? Então, eu acho que enquanto as pessoas puderem usar as fintechs para fazer Pix de graça, ninguém vai pagar Pix à toa. Mas eu acredito também que os cabeças, as pessoas que estão na diretoria do Bradesco, Itaú, Santander, eu acho que eles fizeram tudo isso muito bem calculado, né? Então é aquele negócio que o Will estava falando. Calculado talvez eles acreditam que o mercado vai suportar, né? Que o brasileiro vai pagar e pronto, ele vai pagar por algo que ele poderia muito bem pagar de graça, usar de graça, né? Então eu acredito que isso foi muito bem calculado, que talvez eles estão prevendo que, olha, a gente vai perder um X clientes, mas a gente ainda vai ter Y clientes que vão pagar para a gente esse valor aí do Pix, e para a gente é muito bom, e vai compor a receita. Se você consegue manter a sua receita ali, pelo mínimo que seja, é válido. Para o empresário, para a grande instituição, a companhia ali, é válido. Aquilo que eu acabei de falar, da grande frase do Warren Buffett, aí, o investidor. Se você consegue ter uma fatia ainda do mercado, você consegue manter e garantir a sua receita ali segura, entendeu? Eles não estão errados. Isso daí não tem nada de amoral ou antiético. Pelo contrário, faz parte do jogo. É tudo dinheiro, é tudo business. Né? Todo mundo quer ganhar o dinheiro dele. Então. Às vezes esse business é o monkey business, esse é que é o problema, né? Monkey business é o termo em inglês para negócios expulsos. Eu também acho que, assim, a princípio, eu acho muito sem noção, talvez seja a palavra, mas aí, né? Porque os bancos, a gente já até estava falando entre outros episódios, que os bancos estão perdendo
perdendo espaço para as fintechs, as pessoas estão usando bancos digitais. Veja o Inter. Provavelmente daqui a 5 já se tornou uma grande marketplace, né? Eu tenho conta, o Douglas também tem conta no Inter, eu tenho conta no Inter. O Inter, o PicPay também. PicPay, então, a PagSeguro. Então, assim, são financeiras. Pode falar, você chegar nesse momento e cobrar por um serviço que as outras estão dando de graça e você está perdendo o mercado, eu acho meio estranho, mas eu acredito que eles tenham sentado e calculado muito bem isso, né? Cara, ou então ninguém sentou e calculou nada. Ou então ninguém sentou e calculou nada. Vamos estamos perdendo receita. Vamos tirar a receita da onde? Vamos tirar daqui, então beleza, Brasil. Porque, cara, a sensação que eu tenho, cara, lembrando também, né, que sim, lembrando também que não é porque o cara tá na diretoria do banco que o cara ele acerta toda hora, né? Por exemplo, a compra do HSBC, né? A compra do HSBC. Por exemplo, a compra de Passadina, por exemplo. Também, né? Vamos citar um exemplo aí um pouco mais pesado? Agadas que tem aí, né? Então... Verdade. É complicado, sensacional, cara. Essa questão aí, Will, que tu falou, da máxima aí que você viu essa reportagem aí da indústria automobilística, o mercado interno suporta. Isso daí normalmente já é feito naturalmente, cara. Se você for ver, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Às vezes você comprou um produto para revender ali, mesmo você jogando 100% o produto ali, vamos botar aqui o Trident. Vamos botar aqui isso, por hipótese aqui, você jogando 100%, dá 1,50 ali de retorno. Mas o mercado já suporta R$2. As pessoas comuns já aceitam pagar R$2 pelo Trident, o chiclete, entendeu? O Guaravita, R$1 que tem ali o seu custo, por exemplo, eu trabalhava com Guaraná, eu não vou falar a marca aqui, mas eu trabalhava com Guaraná, trabalhava com a Guaravita também. Rapidinho, só te cortando. Pessoal que tá de fora, Guaravita é um Guaraná natural que vem no copo, que é específico do Rio de Janeiro, tá? O pessoal aqui em BH também não sabe o que é Guaravita. Não sei também se o Matheus sabe. Eu também. Eu já vi já Guaravita, mas não, aqui em Sorocaba não é tanto assim. Aqui em Belo Horizonte não tem, eu passo vontade. Eu tô aqui no Rio de Janeiro é assim. Tem o Guaravita, o Guaraná. Mas, enfim, o Guaraná, que é copo Guaraná natural, vamos botar assim, né? Sem citar marcas, então. Muitas vezes ele tinha o preço de custo que saindo aí a 50 centavos eu vendia R$1, por exemplo, 1,50. Mas muitas vezes tu encontrava já R$2 esse Guaraná. Mas por quê? Porque o mercado realmente já suporta, as pessoas comuns já aceitam pagar aquele produto por R$2, entendeu? E com isso você vai jogando a sua margem dentro de outros produtos. Esse produto aqui, se eu jogar 100%, ele não vai sair, vai demorar a sair, então eu vou jogar 40%, 50%, 80%, 70%, enfim, aí você tem a margem de acordo com seus custos. Mas, normalmente, a margem é 100%. Tu joga em cima do produto, né? Então, isso daí é muito natural do mercado, entendeu? Quando literalmente o mercado já assim, de fato, suporta aquele valor ali pré-estabelecido daquele segmento em todo, né? E aquilo, as pessoas têm que se atentar também a essas questões, como o próprio do banco. Será que se tem outras instituições que me isentam de pagar esse valor, por que eu vou continuar aqui pagando esse valor? Entendeu? É a mesma coisa, não querendo sair do assunto, mas mesma coisa a indústria automobilística. Se o carro X está sendo cobrado a este valor, mas por qual motivo? As pessoas também têm que estudar. Não, vou pegar isso aqui, tem a mesma qualidade. Não, tudo bem que tem, o motor é melhor, a estética é melhor, isso, aquilo, tal. É a mesma coisa quando você vai comprar um imóvel também. Mas você estudou a empresa ali de engenharia, ver se aquela construtora ela tem como fazer a obra. Muitas vezes eu tenho visto matéria, reportagem falando justamente sobre isso. Pessoas compram o seu apartamento, seu imóvel, estão sonhando da casa própria, a construtora quebra, falha, e você fica desassistido do seu dinheiro de volta. Então as pessoas têm que estudar mais, elas têm que procurar mais, pesquisar mais, ir atrás, ir a fundo, ler. Parar com aquela preguiça de não ler a lâmina, não ler o artigo, o que está dizendo ali e tudo mais, deixar passar aquilo ali. Entendeu? Muitas vezes passa desatento, desapercebido, enfim.
É basicamente isso, porque, de fato, o mercado vai agir conforme a sua sociedade age normalmente, entendeu? Então, é basicamente isso. Para fechar o bloco, eu só quero deixar claro aqui, eu espero que o mercado não aceite cobrança de Pix, tá? Porque eu espero que não aceite, cara, porque eu acho isso um vacilo, para não falar outra coisa, tá bom? Vamos virar a mesa, senhores? Vamos lá. Bora. 1 hora depois. Vamos lá, pessoal. Segunda parte, segundo bloco. Deixa eu compartilhar aqui para a gente poder prosseguir. E ó, vem treta, hein? Eita, que delícia. PIB brasileiro cai 4,1% em 2020. Maior tombo da história, mais acima do esperado. Vamos lá. O Produto Interno Bruto brasileiro avançou 3,2% no quarto trimestre de 2020, com ajuste sazonal, acima da alta projetada de 2,8% na composição trimestral. Já na base anual, a economia caiu 1,1% contra o consenso de queda de 1,6%, informou o IBGE nessa quarta, dia 3. Só lembrando que estamos gravando dia 6 de março de 2021. A base anual compara o desempenho do último trimestre de 2020 ao quarto trimestre de 2019. No acumulado do ano, o índice caiu 4,1% em relação a 2019. A maior queda desde o início da série histórica, iniciada em 1996. O resultado da atividade econômica ficou acima da expectativa dos economistas, que era um tombo de 4,2%. Ou seja, caiu 4,1%, esperavam 4,2%. Ou seja, foi menos ruim, vamos botar assim. Também foi melhor que a expectativa inicial quando eclodiu a pandemia de Covid-19, quando as projeções apontavam uma retração de 9% a 10%. Só informando que essa notícia está no investing.com e aqui na postagem do YouTube vai estar o link nas nossas redes sociais também, tá? Gente, vocês são economistas, vocês vão nadar de braçada nessa situação aí. Eu vi muita crítica ao governo, eu vi muita gente criticando, só que esqueceram que ano passado a gente teve uma recessão econômica causada por uma pandemia mundial e menos 4% é um negócio que, cara, será que é tão ruim assim? Não sei. Matheus, faça as honras, por favor. Bom, então, Will, primeiro que menos 4,1% foi um dos melhores desempenhos comparados às maiores economias do mundo, né? Então, 2020 a gente teve a crise do coronavírus e que derrubou as economias no mundo todo, né? Então, a França, a Alemanha, todos eles caíram 7, 8, 9%. O Brasil caiu só 2%, então é uma vantagem gigante. Agora, em relação ao Brasil, se a gente pegar, por exemplo, os 3 setores da economia, a gente tem o setor do agronegócio, que subiu, cresceu 2% ao ano. A gente tem o setor da indústria, que caiu menos 3,5%. E a gente tem o setor de serviços, esse sim, que puxou a queda teve uma queda de 4,5%. Então, você vê claramente que, separando os 3 setores da economia e considerando que o setor de serviço, 80%, comparado à indústria, comparado ao agronegócio, foi ele que puxou a queda, muito pelo lockdown. Então, o lockdown, a gente tem que ficar em casa, e mesmo com as fases laranjas, fases mais brandas, está longe da normalidade. Isso fez com que puxasse a economia para baixo. Agora, se a gente analisar também o PIB pela ótica da demanda, lembrando a fórmula do PIB da ótica da demanda, né, que é consumo das famílias, gastos do governo, investimentos e mais o saldo, que é as exportações menos as importações. A gente vê que o consumo das famílias caíram 5,5% no ano de 2020, muito pelo lockdown. Os gastos do governo caíram 4,7%. Os investimentos, por incrível que pareça, caíram só 0,8%, que é uma vitória
Você vê que, mesmo diante da pandemia, os investidores não fugiram do Brasil. Aí nós tivemos uma queda também. Isso. Botando para vocês o gráfico aí, ó. Nós tivemos uma queda. Isso. A gente teve uma queda de 1,8% nas exportações e uma queda de quase 10% nas importações. E aí muito também por causa da elevação do câmbio. O câmbio ele disparou, foi para 5,60. Agora é importante lembrar que o ano de 2020 ele tem que ser marcado também pelo programa de distribuição de renda do governo, e isso foi muito importante. O Paulo Guedes estava falando, acho que todo mundo já viu aí o podcast do Primo Rico com o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes estava falando que o Brasil, no ano de 2020, com o auxílio emergencial, saltou 40 décadas quando se trata de redução de miséria. O Brasil reduziu em um ano o que ele poderia reduzir de miséria em 40 anos. Você vê o avanço do auxílio emergencial. Você vê como é que um programa de transferência de renda ele é muito mais eficiente do que vários outros programas do governo. Programa de habitação, se der saúde, educação, você vê que porque o dinheiro ele foi diretamente para o povo. Você não teve intermediário. Então o auxílio emergencial você não tem quem recebe para repassar para poder para poder manter aquele curral eleitoral, né? Você vai direto. O dinheiro ele não vai escorrendo na mão dos políticos, né? Ele vai direto para a população. Outro ponto importante é que o Brasil realmente, para pagar tudo isso, ele emitiu dívida, né? Então o Paulo Guedes estava falando, o Brasil antigamente ele emitia moeda. Hoje ele emitiu dívida, entre aspas, é moeda, só que, na verdade, essa dívida ela vai se prolongar para os próximos 20, 30 anos. Por isso que é muito importante a gente ter, nas duas, três próximas décadas, a gente precisa ter governos responsáveis, que tenham responsabilidade fiscal, que gaste menos do que arrecade, para a gente poder ir equalizando a economia do Brasil. O Brasil avançou muito nesses últimos 5 anos, da maior recessão até então, a maior recessão da história, até a crise do coronavírus, mas mesmo na crise do coronavírus, a gente fez a lição de casa, é isso que é muito importante. Então a gente precisa ter claro isso. E também é preciso que se tenha, ao passar dos anos, essa próxima década que está entrando aí, a gente precisa ter governos responsáveis, porque a gente contraiu uma dívida em 2020. Então a gente precisa ter um governo fiscalmente responsável. As reformas precisam passar para que o Brasil consiga gradativamente pagando essa dívida. E a gente espera, torce, para que as coisas voltem ao normal, porque esse que é o problema. As coisas não estão voltando ao normal. E a gente viu que isso foi muito significativo para o resultado do PIB, né? Então, o setor de serviços derrubou a economia, muito por causa do lockdown. O consumo das famílias também puxou. Se a gente olhar o PIB pela lógica da demanda, também puxou muito a economia para baixo. Então, a gente precisa voltar. Talvez com a vacina, talvez com o gradual imunidade de rebanho, a gente volte à estaca normal. Mas o ano de 2020, mesmo com toda a crise, eu acho que o governo brasileiro, economicamente falando, foi muito bem. Eu quero só deixar aqui claro, para você que está ouvindo a gente, deve ser uma contradição, né? A gente ouvir que... Eu não estou botando pano quente não, tá? Mas deve ser uma contradição muito, muito grande a gente ouvir que, o Brasil foi bem, mas, aí você tem dólar lá em cima, você tem o álcool passando R$4, gasolina batendo 6, as coisas não param de cair, os preços não param de subir, está tudo muito complicado. Eu queria deixar claro aqui o seguinte: primeiro, nós não somos bolsonaristas, deixar claro isso. E quando tem que criticar, a gente critica como já fizemos, principalmente na questão, Matheus e eu, e Douglas também, na questão da reforma administrativa, a gente bateu forte, bateu pesado a ponto de eu receber críticas, de tão pesado que eu bati. Mas, cara, a gente tem que ser justo também. 4.1, não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, mas 4.1 não está muito longe do 3,5 dos Estados Unidos, cara. Sabe? Reino Unido 9.9, Espanha 11,
Japão 4,8, Colômbia, se bem que Colômbia, ok, tá muito perto, assim. Se você comparar, quer ver? Compara só uma situação. A Alemanha, que é um país grande, ou Rússia, que é um país enorme, continental, com o Brasil, cara, o Brasil só foi pior do que os Estados Unidos, cara. Sim. Agora, sabe, depois eu vou tecer mais comentários. Mas, Douglas, eu quero fazer provocações porque o Douglas tem esse perfil. Cara, qual que é desse 1,97 aqui da China, velho? Qual que é desse... Não tô entendendo, cara. Não tô entendendo, cara. Me ajuda aí. De fato, também eu gostaria de saber, porque a economia chinesa ela também não vem sendo essas grandes coisas, pelo menos Cara, não pelo que eu venho observando aí de alguns especialistas aí do mercado financeiro, eu gosto de acompanhar bastante alguns gestores também, etc. Não vem assim, passou por grandes problemas além da crise sanitária aí, ela teve outros problemas sanitários lá também da carne de porco, carne suína, né, no caso. Teve outros grandes problemas. Muita rusga com o Brasil também, com relação à importação de frango, né, de carne bovina, né? Sim, eles também, provavelmente eles estão com grandes outros problemas, não só sociais e econômicos, cara. Só que é aquilo, a China, o país, aquele mundo asiático, né, vamos dizer assim, né? Como tem o mundo árabe, eu gosto também de falar o mundo asiático. Tem esse toque aí especial de poder surpreender. Né? Tem essas particularidades de poder surpreender. E a China também surpreendendo em alguns pontos. Assim, nesse caso, de todos os países estarem negativos, só eles estarem positivos. Por quê? Entendeu? Eu acredito, sim, que tem alguma especularidade aí. Eles fizeram um grande tratado aí agora aí unindo aí o mundo asiático ali, os países asiáticos, com alguns países europeus também, a União Europeia, fizeram um contrato ali gigantesco, excluindo os Estados Unidos. Então, acredito que venha muito desses quesitos também, entendeu? Hoje, de fato, a China, ela exporta e importa do mundo todo, entendeu? Ela vem, imagina um trem Maria Fumaça, e que ele vem de uma determinada velocidade, nessa velocidade ele vem se modernizando. E vem se modernizando de uma velocidade, de acordo com a sua velocidade, aumentando cada vez mais. É a China. A China, há décadas atrás, lá, ela era um país extremamente pobre, em todos os quesitos, social, econômico, claro, muito a ver em relação à sua economia política, que era utilizado. Hoje a gente pode dizer assim, que a China é um país com seu viés ali comunista, embora o seu viés econômico está muito voltado para uma economia de mercado, então vem fazendo negócios, mercado com o mundo inteiro. Tudo bem que ela tem a sua particularidade nisso também, a maneira como ela vem fazendo esse seu negócio, né, o seu mercado, mas que o mundo também já começaram a abrir os olhos para isso, ver o que a China está, qual é a sua relevância, a sua importância diante ao mundo. Eu tenho algumas críticas, sim, algumas críticas pontuais, outras críticas mais fervorosas, embora não é o caso aqui. Mas sim, acredito que seja isso. Aquela Maria Fumaça, hoje ela está sendo um trem-bala aí e aumentando a sua velocidade cada vez mais na sua modernização, na sua estrutura. Ela mostrou aí que o principal objetivo dela desses anos agora vai ser no foco na empregabilidade na sua economia, empregar mais pessoas, poder expandir mais ainda. Ela tem o objetivo dela muito bem definido aí diante ao mundo aí de tornar a potência mundial. Enfim, vai ser um grande desafio diante a isso. Make China great again, né? Na verdade, então, o Xi Jinping, né, ele falou isso em 2017, né, no evento de aniversário do Partido Comunista Chinês, que ele queria que até 2050 a China se tornasse referência mundial militar
cultural e econômico, né? Então ele Eu quer acho que que isso a China acontece se muito torne. antes. Eu acho que isso acontece muito antes. Eu torço para que não, né? Eu acho que acontece, Porque, cara. Eu acho que acontece. mas então eles militarmente realmente eles estão há anos luz atrás dos Estados Unidos, né? Cara, Estados Unidos 1,4 bi de precisa, pessoas, né? A sua população é 1,4 1,4 bi bi. de pessoas. É sim, isso aí. Eles têm gente para ocupar o mundo inteiro, cara. Só os Estados sim, Unidos são 300 mas milhões. em relação a armas nucleares, submarinos, tanques, Aí é outro caças. papo. Isso aí o Tio Sam lidera fácil. Nem a Sim. Rússia consegue chegar perto. Mas aí realmente eles precisam tirar essa diferença. Eles precisam continuar investindo. Eles estão investindo cerca de 170 bi e os Estados Unidos precisam de investir tanto, né? Agora vamos ver com a gestão de Joe Biden Matheus, quanto que vai ser. Agora eu é acredito, referência em tudo, né? Cultural também. eu acredito que a China ela vai vir ser em PIB absoluto. Agora, PIB per capita eu acredito que não. Ela tem um longo caminho para chegar nesse Verdade. nível aí de ter um PIB Isso- per capita, os mesmos Isso é um ponto, padrões. verdade. E isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, o Brasil agora parece que deixou de ser top 10 economias mundiais. Mas eu posso te falar com certeza que isso não é um ponto importante. O que importa é o PIB per capita. Tanto é que o Chile, por exemplo, Eu sempre fui um grande muito... crítico do cálculo do PIB, justamente nesse quesito, Matheus. Não, o cálculo, eu não sou o crítico do cálculo do PIB, mas você precisa interpretar a forma como é o PIB, né? Porque, Isso. por exemplo, se você utilizar o PIB por si só para nós somos a quinta, a quarta economia do mundo. Isso aí pouco importa, porque, por exemplo, o Grande Chile bosta, né? é uma economia muito menor do que a nossa, mas o que vale é o PIB per capita, exatamente. Você tem que calcular o PIB e depois você tem que dividir o PIB pelo número de habitantes. Aí sim você vê se a sua população é rica ou é pobre. Tanto é que os países de primeiro mundo eles têm alto PIB per capita, os países emergentes têm o baixo PIB per capita. São grandes economias, mas quando você pega esse dinheiro e divide pela população, fica todo mundo bem mais pobre do que os países ricos. Essa é a diferença. Eu acho que, assim, eu acho que a gente poderia botar uma pauta sobre essa, aprofundar mais no termo do PIB. Eu tenho algumas críticas, assim, a meu ver, ele mensura o trivial e ignora o essencial, completamente o essencial. Ela está puramente baseada sobre o consumo, sobre o estímulo da demanda, esquece totalmente o lado da oferta, o gasto governamental, enfim. Então, é um assunto muito extenso. Então, mas você pode debatido. calcular o PIB tanto pela ótica do insumo quanto pela ótica da indústria também, né? Aí você vai calculando, só que aí se somos bens intermediários em vez de calcular os bens finais, né? Quando você calcula o PIB, você soma os bens finais que foram produzidos naquele ano. Quando você calcula pela ótica da indústria, das fábricas, aí você calcula pelos bens intermediários, aqueles bens que estão entrando para produzir alguma coisa. Teve um comentário aí até no meio jornalístico, né? Foi até engraçado, o PIB público, o PIB privado. Fizeram uma relação aí. Sim. Essa separação existe? Fato? Nunca ouvi falar nisso. Não, tecnicamente não. O que você tem você tem ali a forçação de barra, identidade né? contábil. Não, você tem identidade contábil ali do PIB pela lógica da demanda, onde você tem o consumo das famílias, aí você tem gastos do governo, você tem investimentos e o saldo da balança comercial. Agora, o Estado não produz nada. Isso que eu ia falar, o Estado não produz nada, então não existe PIB público. Não. É porque dentro do cálculo do PIB tem essa. Então, sim. Dentro do PIB tem os gastos do governo. Isso aí, que é baseado basicamente assim, tem o que é o C, que é o consumo, que aí está justamente baseado da família, das empresas, Consumos etc. da família. O I dos aí investimentos. Tem o I dos investimentos, o G que é o gasto, né? O X que é a exportação e o M que é a importação, que é aí, ou seja, tu soma tudo e subtrai com a importação. Ou seja, então, meio que vale tudo para criticar o governo, é tipo isso, né?
Não, esse é o cálculo que foi baseado lá formulado lá pela teoria keynesiana, lá Não na tô falando década disso de... não, tô falando disso não. Tô falando em quererem separar, não, ó, PIB público, PIB privado, e não sei o que e tal. Isso para mim parece só Não, mais isso aí não. uma coisa para criticar o governo, mas eu também não vi a matéria, então não posso falar nada. Eu não vejo que é bem crítica do governo, por isso que eu falei, é uma pauta muito interessante também, ela é muito discutida, divergente, há muita divergência entre economistas também, mas é muito interessante que você consegue trazer uma visão sobre a estrutura de como é feito os cálculos dentro da economia, entendeu? E quais são as suas importâncias e as suas relevâncias. Eu, por exemplo, particularmente, eu vejo muito esse consumo ali voltado pela renda, pela poupança, entendeu? Poupança ali, estimular a poupança e não o consumo. Eu já sou mais adepto a isso. Tem outros que é mais adepto ao consumo. Realmente as pessoas têm que consumir mais, enfim. Ah, mas aí outros falam, não, tu tem que poupar porque vai quebrar a economia. Não é bem assim, porque o consumo vai continuar da mesma forma, as pessoas precisam se alimentar e tudo mais, mas você vai estimular a conscientização da poupança na sociedade. É o caso dos Estados Unidos. Sim, mas aí é macroeconomia. A gente está falando do modelo de solo. O modelo de solo, por exemplo, ele estimula a poupança, realmente. Justamente. Os países ricos são os países que têm maiores taxas de poupança. Por isso que é muito importante poupar. Por isso que é importante investir, sempre separar e começar a investir em bolsa de valores e tal, porque isso é muito importante não só para a pessoa em si, mas para a economia como um todo. Os grandes países, os países ricos, Estados Unidos, a Europa e tal, eles têm altas taxas de poupança. Poupança e investimento. Poupa é o acúmulo de capital. O acúmulo de capital traz desenvolvimento, que é uma das grandes refutações da teoria de Marx, por exemplo. Justamente. E aí por isso que tira o G também do gastos governamentais, que aí é dos bens intermediários, né? Então, quando você... Não, mas aí o G, de certa forma, ele contribui para o PIB, mas isso não significa que ele seja a escolha bem mais socialmente mais ajustável, entendeu? Bem alocado. O caso, se você for ver lá no governo Lula e Dilma, foi basicamente isso. Nós investimos e tudo mais. Tudo bem, lá na ótica do PIB, tu vai estar lá, realmente houve investimento, mas quais foram as alocações desse investimento, se realmente houve relevância para a economia ou não? Houve crescimento de fato ou não? Só se contribuiu. Será que aquele tipo de investimento gerou valor para a sociedade como um todo ou não? Então, eu acho que a discussão tem que ser baseada nisso. É a mesma coisa quando falou, criaram-se várias universidades, campos, estádios de futebol, outras indústrias daqui, outras indústrias dali, mas se não foram consistentes, elas não foram, de fato, elas não trouxeram algo de importância e relevância para a sociedade. Tanto é que um monte de universidades ficaram ali inacabadas, elas não acabaram. Tanto é que o governo atual que acabou com as universidades agora que estavam inacabadas, né, obras paralisadas, eles que vieram para terminar aquelas obras. As obras desde o período Lula também, entre períodos até antes do Lula, foram dando sequência agora. Tanto é que foi o principal modelo agora dessa atual gestão, foi de pegar obras inacabadas para concluir. Entendeu? Então, assim, é basicamente isso. Então, quando a gente vê os gastos governamentais, como você falou, ele vem como complemento. De fato, ok. Mas será que ele é o melhor tipo de investimento a ser feito? Eu acho que não. Porque muitas vezes acaba se dando a isso. É um tipo de gasto que a gente vê aí uma baleia aí, Duarte aí, que está parado ali, um elefante branco ali parado, que não gera valor, pelo contrário, ainda dá gasto, despesa para a sociedade. Então, a minha principal crítica é muitas vezes baseado nisso. Eu não vejo, de fato, agregação de valor, não vejo ali, de fato, movimento de valor, entendeu? Para a economia. Entre outras questões também. Então, é basicamente isso, entendeu? Para a gente fechar o bloco, eu quero só deixar aqui uma fala. Olhando o gráfico, eu entendo que poderia ser bem pior. Sendo bem franco com vocês. Só que, como eu falei no intervalo entre o Matheus e o Douglas, a gente não é bolsonarista, a gente está bem longe disso. Tá baixinho, Will, você falando. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, como eu estava falando, como eu falei no intervalo entre o Matheus e o Douglas, a gente não é bolsonarista, estamos bem longe disso, para falar a verdade. Will, entendo que o Bolsonaro faz muita merda, fala muita merda, mas, cara, algumas críticas são injustas, sabe?
porra, quando o pessoal chega, nossa, o PIB foi -4, não sei o que, faz um escarcéu, aí chega partidos de oposição que roubaram milhões e milhões e milhões, que fizeram a gente chegar onde a gente chegou, começa a criticar, aí lembra do ano 2002, 2000 e tal, papapá, começa a viver de bravata, sabe? Viver de boas lembranças. Isso é fanatismo. Não adianta a gente Isso. entrar Não, nesse calma. assunto, porque. Não, calma. Tá vendo onde eu vou chegar? Calma, sustenta que tu vai ver onde eu vou chegar. Você tem essas questões assim de pessoas criticando o governo, até a imprensa mesmo criticando o governo, que, cara, é injusto. Certas críticas são injustas, outras são muito justas. E muitas outras são injustas. Por quê? Pelo simples fato, cara, de que a gente teve uma pandemia global e ainda estamos na pandemia global em 2021, cara. A economia parou. Belo Horizonte, cara, por exemplo, eu passo por um monte de lugar que tá fechado, cara. Por quê? Fechou-se o comércio para poder não propagar o vírus. Ah, mas lockdown funciona, lockdown não funciona, lockdown não funciona. Cara, a questão aqui não é essa, cara. A questão é que a economia não girou. A economia não se movimentou, cara, sabe? Então, eu acho muito ruim a partir do momento que a gente critica por criticar e também que a gente elogia por elogiar, independente se o cara fez bem ou se o cara fez mal. Dane-se, eu vou continuar elogiando com o cara, porque eu sou isso aí, e leva isso como se fosse uma religião. Verdade. A gente perde o senso crítico a partir do momento que a gente só elogia ou que a gente só critica. Porque se eu fizer qualquer um dos dois em demasiado, não olhando o que está à minha volta, eu vou errar em algum momento e eu vou ser injusto em algum momento. Fica míope, né, cara? Exatamente. Eu não estou enxergando o que está acontecendo. Então eu só elogio ou só critico. Então, que a gente possa ter um senso crítico e pensar, e como fala aquele livro do Pondé, Filosofia para Corajosos, que a gente possa pensar com a nossa própria cabeça, não com a cabeça dos outros. Vamos virar a mesa, senhores? Bora, vamos lá. Bora. É isso aí, então, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um Conecta Economia. Hoje o programa ele foi carregado de informação. A gente teve conversa de economês com os economistas. Depois eu vou ter que reouvir para poder captar muito o que vocês estavam falando, porque eu realmente não entendi tudo. Mas, cara, isso faz parte e eu adoro essas discussões. Matheus, Douglas, obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço você, o Will, Matheus, o ouvinte aí. É muito legal aqui a gente poder contribuir aqui com sempre abordando esses assuntos, esses temas aí que são mais recorrentes aí na sociedade, muitas vezes carregados de jargões aí. Jargão é difícil de poder entender, enfim. Então, nosso papel aqui é tentar desmistificar essa forma, entendeu? Outra questão foi como o Will falou aí agora. Acho que a gente tem que ter assim, um papel crítico na sociedade, seja em todos os segmentos, seus variados segmentos, não sermos assim fanáticos, tentar entender o que está acontecendo aí no nosso dia a dia, ao nosso redor, na economia, e que você possa ter seu senso crítico aí, sua opinião própria ali, baseada naquilo que você pesquisou, entendeu, e diante de uma conversa você possa e consiga ouvir o outro também. E aí você poder ter uma base mais fundamentada e melhor aí, argumento aí opinativo. Isso aí, cara. Abrir para o contraditório é essencial para a gente crescer junto, né, cara? Essa é que é a verdade. O debate faz a gente crescer. Agora, o debate onde eu tô certo e você tá sempre errado, mano, isso não é nem debate. Não, aí não existe. Matheus, obrigado, velho. Foi bom demais. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Obrigado a você que está assistindo a gente aí até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado aí para você que está ouvindo a gente no Spotify, em várias plataformas. A gente está em diversas. E é isso aí. Nos sigam nas redes sociais, @Conecta Economia, no Instagram, LinkedIn, Twitter. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Sucesso. Você que ficou com a gente até aqui ao final, muito obrigado. Como o Matheus falou, nos siga nas redes sociais, Conecta Economia no LinkedIn, Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no Twitter, tá? Você que ouve a gente pelo Spotify, cara, você é resistência. Muito obrigado, continua com a gente.
Queria falar também que o nosso programa no YouTube sobre o GameSpot bateu o recorde. A gente está recebendo elogio pra caramba acerca disso. Eu fiquei bem feliz, porque foi um programa que a gente estudou bastante para fazer e foi bem legal de fazer. Foi bem legal de fazer. Já aviso que terão programas aí especiais. Tem um especial que a gente está programando aí, né, senhores? Estamos programando. Com certeza. Estamos programando um especial aí e vai ser algo bem... O melhor está por vir. Não, o pessoal não viu nada ainda em 2021. Tem muita coisa boa vindo, tá bom? E fique com a gente. Fique com a gente, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal. Valeu!